Eu acredito que aqui todo mundo já teve momentos na vida onde se sente como que perdido, como que desorientado. É uma característica do ser humano, não adianta a gente se sentir o último dos últimos ou se sentir para trás em alguma coisa. Sentimentos que correm a humanidade há muitos séculos, muitos milênios, talvez desde que nós aqui pisamos, nós somos alvo dessa nossa própria sensação, que é o que nos acompanha normalmente. Por que eu falo normalmente? Porque há momentos onde a gente consegue quebrar esse espaço e tempo e se sentir um pouco melhor. Mas são momentos muito tênues, muito fracos. Então eu pergunto, a gente fica cercado de coisas que é muito negativa, isso é pura verdade, ou seja, no mundo de hoje, se você for uma pessoa que acompanha jornais, que acompanha até telenovelas, que qualquer ramo de atividade da comunicação, você vai ver que existe uma ênfase muito grande na negatividade. Se vocês pegarem um programa sensacionalista desses que tem por aí, qual é o mote desses programas? Quanto pior, melhor. E a gente acaba se identificando com aquilo, né? Porque é uma troca de energia. Pô, você já está um lixo, você vê aquele lixo, você acha que está todo mundo encaminhando na mesma frequência vibratória, no mesmo caminho. E quanto você mais vê aquele tipo de coisa, quanto você mais lê nos jornais, parece que vai criando esse aspecto de confinamento nas pessoas, ou seja, a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais desamparado, sem uma motivação, sem uma visão de futuro, ou seja, a gente olha para as coisas e elas existem de uma determinada maneira, mas elas não existem ao mesmo tempo, porque eu olho para aquilo e é como se eu não fizesse parte, desde um simples contato amistoso, ou seja, desde o relacionamento com amigos, com maridos, com mulheres, então com marido e mulher, então nem vou falar, né? Porque isso é sujeito a altos e baixos e trovoadas constantes, mas é a lei da vida. Então são sensações muito difíceis de serem combatidas normalmente. A gente procura sempre criar uma possibilidade de futuro para a gente mesmo. Mas não sei se é só comigo que acontece, mas provavelmente com vocês também, mas tem uma ocasião da vida onde você olha e fala, puxa, eu não estou conseguindo. Você não sabe por quê, por mais que você tente, por mais que você receba a orientação, por mais que você leia o livro, que você chegue lá e veja uma história de amor e de caridade, você se sente como se fosse fora de você aquele universo, né? É difícil as pessoas se concretizarem naquilo que estão vendo, naquilo que estão lendo. É como se ser bom e verdadeiro passasse a ser uma exceção. É como se tudo ao seu redor não existisse na realidade, porque o que existe é o seu pensamento em relação àquilo. Você se torna uma realidade negativa. E é o mundo que a gente vive hoje. Se a gente for avaliar, é um mundo que nos leva às tentações, aos prazeres. Aquilo que a gente quer, normalmente é aquilo que a gente não precisa. A televisão nos mostra, o jornal também, e as revistas, tudo aquilo que você não necessita comprar, mas você quer comprar. Se você não compra, é sua infelicidade que está em jogo. Se você não consegue, é o momento que você não está mais satisfeito. E eu deixo isso bem negativo mesmo. Por que eu estou começando desta maneira? Porque é desta maneira que as pessoas se sentem. Esta negatividade, ela percorre um ambiente. E mesmo num local como este aqui, que é preparado, que é exclusivamente dedicado ao trabalho de auxílio, de amparo, mesmo num lugar como esse, uma pessoa isolada, sozinha, com seus pensamentos, mesmo tendo toda a espiritualidade, ele pode entrar aqui e ficar com seus próprios pensamentos. Eu posso estar aqui falando
2h30, que é mais ou menos o que eu espero falar aqui nesse em cima, tá bom? Vocês não ligam não, mas depois da primeira hora eu dou um break, vocês tomam uma aguinha, eu retorno, mais 1h30, a gente fecha o seminário aqui hoje, tudo bem? Esse vai ser o sofrimento imposto a todos vocês, para pagar os pecados, vai ter que me escutar. Ah, vai, não é fácil não, filho. Então, isso é uma tendência da humanidade. Agora, isto é uma realidade imutável? Ou seja, eu vou viver assim eternamente? Porque uma coisa eu digo para vocês, é nos momentos mais difíceis que a gente consegue encontrar a fé dentro de nós mesmos. A fé verdadeira aflora no momento em que você mais necessita dela. Normalmente quando as coisas estão bem, quando as coisas estão correndo como se espera, quando a vida está correndo naquele caminho que é projetado, planejado, bonito, normalmente as pessoas se esquecem de buscar a sua própria fé. E se esquecem do motivo pelo qual nós aqui estamos. Então quer dizer que nós estamos aqui para sofrer e para passar todas as provações e humilhações da vida? Depende de você. Ora, não é isso que a gente ensina, não é isso que a gente pode praticar. Não é isso que a gente pode pensar. Se eu estou aqui, num momento de dificuldade, com o meu pensamento embotado, com as minhas circunstâncias difíceis, a minha vida correndo por um lado que eu não consigo entender, ou por um motivo ou por outro, ou de qualquer forma, elas acontecem dessa maneira, é também certo que ao entrar aqui e escutar a Elisângela falando no comecinho, se você se concentra e se fixa nestas circunstâncias, você começa a sentir algo diferente, algo que te motiva e que te ampara, algo que te dá direcionamento e que de repente você começa a entender. Então, aqui dentro, você começa a ser uma pessoa diferente. Aquilo que está fora não te abala mais, e até aquilo que está dentro de você também pode não te abalar. E por que que isto acontece, ou por que que as coisas são assim? A gente poderia questionar várias coisas. Ultimamente tem acontecido umas coisas aí que a mídia tem colocado que a gente olha e não consegue entender. Quer dizer, qual o motivo de um camarada que é uma carreira promissora dentro de um avião meter o bicho numa montanha? Você olhar para isso e falar, mas 28 anos de idade, teoricamente é flor de idade. Eu já passei disso há um certo tempo, então eu acredito que tenha sido. Não sei quanto a vocês, mas é mais ou menos o que eu pensava. O que leva uma pessoa assim a tomar uma atitude dessas? E planejada, consentida, sem nenhum remorso, como está colocando para a mídia. Então você começa a questionar até o comportamental do ser humano. E começa a duvidar e olhar para as coisas e falar, caramba, isso não tem sentido, isso não tem lógica. Estas coisas te impregnam da negatividade do momento. E a gente fica revoltado com determinadas circunstâncias. Aqui no Brasil, nem vou falar sobre política, porque senão era a palestra inteira ter que durar 5h30. E não é esse o mote do negócio. São essas circunstâncias que a gente quer colocar para vocês. Tem que ter um motivo para isso, não tem? Nós temos aqui, como espíritas, de saber o que nós estamos fazendo, quais são as nossas alternativas e quais são nossos caminhos. Por que que eu tenho que passar, ou por que que as coisas são assim? Por que que o caminho é este, ou por que que o caminho é aquele? A gente vai voltar atrás no tempo e relembrar várias coisas que nos aconteceram. E vai começar a prestar atenção e perceber que tudo em nossa vida tem um direcionamento. Se você for pesquisar a fundo e for levantar dentro do seu pensamento, você vai ver, se você pesquisar e levantar de maneira independente, ou seja, se você não for tendencioso para você mesmo. Porque tem gente que sempre acredita que as coisas acontecem porque ele é um perseguido de Deus.
Tudo de errado me acontece, tudo que é ruim está ao meu lado, tudo que está correndo sempre é negativo. Esta é uma realidade, quando a pessoa coloca esta realidade na cabeça. Agora, quando a pessoa consegue entender o caminho pelo qual está percorrendo, isso é fácil de ser entendido, pelo menos no meu ponto de vista. Nós somos pessoas que são variáveis no humor, no pensamento, nós somos pessoas que estão aprendendo, não importando a nossa idade. Nós sabemos dentro da doutrina espírita que nós não somos só este corpo que aqui se encontra, esta carne que aqui está. Nós sabemos que nós já reencarnamos dezenas, centenas, milhares de vezes, dependendo dos espíritos que aqui estão. E sabemos principalmente que nós somos um pouco atrasadinhos, vamos dizer os lerdinhos. Nós somos lerdinhos, porque se aqui estamos, neste momento da humanidade, é porque não aprendemos antes. Porque se tivéssemos aprendido, já estaríamos no céu tocando harpinha. O que também deve ser uma encheção de saco danada, né? Porque ficar lá o tempo todo tocando harpinha, não sei se isso daí é a minha visão de céu, mas em todo caso, eu estou contaminado pelas minhas humanidades. Então tocar harpinha, não sei se é isso que eu queria, mas eu queria uma vida mais ativa. Como eu vejo grandes espíritos, como eu vejo grandes amigos espirituais fazerem. Eles não ficam se lamentando ou pensando sobre as negatividades. Eles encaram o futuro. Eles veem à sua frente aquilo que é sua necessidade. Agora, como ver estas necessidades e sair em frente delas? Como reagir a uma circunstância? Porque se nós temos certeza do que nós estamos falando aqui, tem que haver um fio condutor no meio disso, tem que haver um motivo, tem que haver uma lógica para que tudo aconteça desta maneira. E espiritismo, nós sabemos, é estudo, conhecimento, que transfere aquilo que a gente coloca no pensamento para o coração. E, através da prática espiritual, da prática da caridade, a gente consegue enxergar um caminho novo. A reencarnação para muitos é uma maldição, ou a reencarnação para muitos é uma bênção. Por que que as coisas acontecem desta maneira? Vejam a história da humanidade. Eu vou lembrar para vocês, isso há uns 60 milhões, sei lá, 60, 40 milhões de anos atrás, o homem estava na face da Terra surgindo como ser humano, aquele ser primitivo. Qual era o comportamento bruto desse pessoal? Em relação ao namoro, eu vou lembrar para vocês, qual é a imagem que a gente vê? É o cara com tacape dando uma tacapada na cabeça da parceira e arrastando para dentro uma caverna. Essa é uma imagem que a gente pode lembrar. Então, eu identifico essa imagem com aquele período primitivo do ser humano. O que ele satisfazia naquela época? Suas necessidades básicas. Agora, conforme as reencarnações foram ocorrendo, esse ser humano frágil, que teoricamente não devia nem existir, porque, vamos lembrar bem, um tampinha de 1,5 m, arcadinho, com pelinho ralo, dentinho mirradinho, como é que ele ia competir com os animais da época? E graças a Deus o dinossauro já tinha morrido, porque se tivesse a gente não tinha crescido aqui. Os dinossauros tinham comido todos os humanos. Então, a raça dominante antes eram os dinossauros. Quando eles acabaram, surgiu espaço para quem aparecer. Esse tampinha mirradinho aqui, pequenininho, bruto, agressivo, violento, com verdadeiros instintos animais. Por quê? Porque naquela época, aquilo era necessário para a sobrevivência daquele ser humano incipiente. Aquele ser que surgia do nada e que aparecia para uma vida sem ter ferramentas e dependendo da sua própria força bruta. Eu falando isso, às vezes fico me pegando aqui achando que nós ainda estamos nessa época, né? A descrição que eu dei para vocês não difere muito de muitas pessoas que a gente conhece. Não difere muito de boa parte da humanidade que a gente vê. Mas as reencarnações sucessivas
foram provendo esta criatura de uma inteligência emocional, de um caminho mais facilitado. Ele foi aprendendo, compreendendo as coisas. Espíritos mais avançados de outras constelações foram vindo para esta Terra, para este orbe, foram chegando até esses espíritos brutos, e através das reencarnações, trazendo um crescimento, uma evolução. Ele foi deixando de ser mirradinho, foi se tornando mais ereto, ele foi crescendo na escala evolutiva, ele foi se defendendo de todos os outros animais, ele foi crescendo em inteligência e em emoção. Ele foi aprendendo, começou a criar coisas que facilitavam sua vida. Ele já não dava mais tacapada nas coisas, ele já não carregava uma roda quadrada, ele já ia arrastando aquilo com uma rodinha redondinha, já criou um suporte. Caça, ele fazia as caças em grupo, em bando, começou a se unir, a se juntar. O conceito de união, aquele convívio social, é que deu a este ser humano primitivo a capacidade de sobreviver. Sozinho, ele é fraquinho, mas junto, ele caçava tigre de Bengala, ele caçava um monte de animais pré-históricos, muito mais fortes e poderosos, com instintos muito melhores do que os deles, com reflexos e velocidade muito mais aprimoradas. E, no entanto, esse ser humano pequenininho, mirradinho, foi crescendo, evoluindo. Qual o conceito básico que ele tinha ainda? O conceito da necessidade pessoal. Ele tinha que satisfazer sua necessidade de alimentação e de guarida. Ele tinha que ter algum lugar protegido para viver, para permanecer. Ele tinha que sobreviver. E assim foi fazendo. A vida foi crescendo, tudo foi se desenvolvendo, o ser humano foi dominando o meio ambiente e, em poucos milhões de anos, se tornou a raça dominante. E começou a movimentar toda uma estrutura quanto às suas próprias necessidades pessoais. Ou seja, foi criando, e a gente pode falar isso quando nós estamos vivendo esta época. Hoje em dia, quem não gosta de assistir uma televisãozinha, hein? Quem não gosta de ver um cineminha? Tem um DVD? Hoje você não precisa nem ficar trocando de canal. Quem lembra aqui? Vai me dizer que vocês não lembram há 20, 30, 40 anos atrás? Da televisãozinha que você tinha que levantar lá. Tá certo que muita gente aqui nunca viu isso, não sabe nem do que se trata, mas eu passei por isso. Tinha que levantar do sofazinho sim para trocar de canal. E cada vez que você trocava, o que era o barulho? Tuc, 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 tuc. Aí quando você estava com bastante raiva, como você fazia? Brrrec, quebrava a porcaria, tinha que levar para o técnico consertar. E o pior de tudo, vocês lembram disso? Vai me dizer que não lembram. Chegava lá, trocava de canal, sentava, o negócio começava, tuc, 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 a imagem, brrr, você levantava de novo, ia lá, ajustava o horizontal, tinha um botãozinho, horizontal, ia lá, mexia, o negócio estabilizava, você voltava as costas, sentava no sofá de novo, o negócio para lá e para cá. O que você fazia? Controle remoto? Não, você ia lá e no pau. Telefone, não é da minha época, tá, isso daí. Fique bem dito isso daí. Eu não passei por esse período. Telefonista, preciso fazer ligação para não sei o quê. Um minutinho, senhor. Daqui a 5h30 eu chamo para o senhor. Coisas que trazem progresso à vida. Carro existia? Ótimos carros. Se hoje já é uma carroça, imagina o que era antes. Então a vida é assim. O progresso material, ele acompanhou o ser humano de acordo com as necessidades. E nos últimos 100 anos, o progresso que a humanidade viu foi um progresso incrível, em termos de tecnologia, de conhecimento. Quem é que esperaria que um equipamento deste aqui, pequenininho desse, fosse se tornar o melhor amigo do ser humano?
quem vive hoje em dia sem este equipamento? Quem é os jovens, então, se saírem de casa sem isso daqui, é capaz de ter um dia de cão. Vai sofrer o dia inteiro, 8 horas fora de casa, sem carregar isto. Ah, alguém falou, Nossa Senhora, está vendo? A fé se apresenta neste momento. Nossa Senhora, isto é um problema para nós. Agora, a vida seguiu um caminho tecnológico. O ser humano seguiu este caminho tecnológico? Seguiu, mas isso está distribuído de maneira equitativa. A moral do ser humano, em diversas reencarnações. Eu não falei que a gente reencarna há quantos milhões de anos. Espíritos mais antigos, a expectativa é que tenham reencarnado 1000, 10.000 vezes. Quem é o espírito mais antigo aqui? Eu não posso falar nada, porque na realidade esse corpo físico não quer dizer nada. Eu posso ser aqui, como eu estou acabadinho, meio não sei o quê, mas eu posso ser um espírito novinho, bonitinho, etc. Tal. Mas eu posso ser um garotinho na flor de idade e ser um espírito reticente, antigo. Por que você reencarna tantas vezes? E por que as coisas seguem tão lentamente? Porque é assim que tem que ser. O ser humano aprende as lições devagar. O mundo de hoje é apressado. Tudo tem pressa. Sua vida tem pressa. As coisas têm pressa. Tudo que eu tenho que fazer tem que ser rápido. Eu tenho que ter objetividade. Eu tenho que ter caminho. Eu tenho que ter chegada. Eu tenho que mostrar imediatamente para todo mundo aquilo que acontece. E isso causa um estresse danado. Todo mundo é submetido a pressões inimagináveis dentro de si próprio. E questiona todos os dias por que isto acontece. Vai me dizer que sou só eu. Eu estou vendo a televisão hoje com o controle remoto, que aliás parece um festival, né? Você vai numa mesa de uma sala, você tem 1, 2, 3, 10 aparelhos lá, você nem sabe, você troca de um para outro, você não sabe o que liga a um. Eu então com o computador, coitado do computador, comigo sofre que é uma danada. Nossa Senhora, cada vez que eu ligo aquele bicho, ele olha para mim e fala, não é possível, o que você está fazendo de novo aqui? Porque eu não tenho essa capacidade funcional que tem os mais novos. Eu lembro a vocês, meu computador não tem uma memória, ele tem uma vaga recordação. Então eu lembro das coisas muito lentamente. É assim que nós somos. Chegamos aonde nós somos e como queremos, pelo menos em termos tecnológicos, mas como moralmente nós evoluímos? Nós passamos séculos sofrendo com intolerâncias de religiões, com perseguições, com guerras inúteis. E nós temos que criar uma maneira de sobreviver a tudo isso, não é verdade? Como é que a gente acredita nas coisas se a gente só sofre? Tem que ter um sentido em tudo isso. Tem que ter uma razão de ser para que todo mundo crie a sua caminhada nesta vida. A evolução moral do ser humano esteve prejudicada durante muitos séculos. Mas hoje nós temos, pelo menos aqui, uma liberdade para ir buscar a verdade. Quem é que fica questionando quem vai onde? Você é livre para escolher o que você quer fazer. Você pode ir onde você bem entender. Você pode escolher seus caminhos. Por que você vai atrás disso? Porque hoje em dia, aqui principalmente no Brasil, tudo segue um caminho em direção à religiosidade ou ao conhecimento espiritual. Porque a necessidade se apresenta. Nós estamos atrasadinhos, eu bem falei para vocês. Nós somos a tartaruga lá atrás da fábula do coelho. Só que é o seguinte, a tartaruga consegue ganhar se ela tiver persistência e perseverança. Nós vamos devagar e sempre. É o nosso lema. Cada reencarnação, um aprendizado diferente.
Cada coisa que eu aprendo num momento, eu gravo dentro do meu espírito. Vocês sabiam que aquilo que vocês são está escrito no seu espírito? Cada pensamento seu é como se fosse um livro aberto no plano espiritual. Cada sensação que você tem é gravada no seu perispírito. Esse seu perispírito, ele não é só um perispírito. Ele é um HD de um computador com uma capacidade infinita. Tudo que eu penso, que eu faço, que eu acredito, está gravado dentro de você e é um livro aberto dentro do plano espiritual. Hoje aqui nós achamos que estamos escondidinhos. Eu penso aqui minhas coisinhas, sossegadinho, e acho que eu estou sozinho pensando, que ninguém sabe o que eu estou falando. Mas isso não é verdade, porque ao meu redor eu tenho uma pleiade de irmãos que são bons e maus. Eu tenho uma pleiade de irmãos que estão aqui ao meu lado. Estes irmãos também precisam de atenção e de cuidados. A reencarnação para eles, às vezes, é compulsória. Por quê? Eles têm que aprender de alguma forma. E a única maneira de nós aprendermos, vocês são espíritas, sabem muito bem um mote que é colocado dentro do espiritismo. O aprendizado pode ser pelo amor ou pela? Por que pela dor, pela dor, pela dor? Pela dor é meio esquisito, né? Mas tudo bem, fica por isso mesmo. Porque pela dor, grava, marca. A dor permite que a gente aprenda com mais profundidade. Precisava ser assim? Mas é assim. Cada reencarnação nossa, um aprendizado novo. Cada caminho que eu escolho, um aprendizado novo. Vale a pena eu ficar remoendo ou repassando todas as besteiras do passado? Porque quem aqui não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra em mim. Aqui, pronto. Levanta e atire a primeira pedra. Com Jesus funcionou. Quero ver vocês aqui. Atire a primeira pedra. Porque é o seguinte, todo mundo sabe o que fez ou deixou de fazer de errado na vida. O que nos motiva a ir para frente, então? Nos motiva a ir para frente? Saber que existe um Deus bondoso e poderoso, que não quer o nosso mal, que não quer que a gente fique pensando o que pensa, que perdoa tudo que fizemos de errado, porque aquilo que eu tenho pressa hoje, para Ele, é um infinitésimo de tempo que Ele nem está vendo. Então, a minha vida inteira, se para mim serviu para uma lição, para Ele está capacitado e apto a compreender e a aceitar. Será que eu aceito perder uma vida inteira em busca de alguma coisa que eu não sei o que é? Essa que é a grande questão. Quando eu vou acordar por uma realidade, ou seja, a justiça das reencarnações é verdadeira ou errada? Dentro de mim, eu acho que as coisas são justas ou são injustas? Nós sabemos que tudo o que acontece em nossa vida tem ou teve nossa participação. Eu posso não aceitar, eu posso não gostar, eu posso não querer. Eu posso brigar comigo mesmo e brigar com o mundo, como vocês veem várias pessoas fazendo. Agora, isto é um comportamento pessoal, individual. Eu posso ficar trocando de canal centenas de vezes em 15 minutos. E isso acontece com todo mundo. Vai me dizer que vocês não fazem hoje em dia essa mania do clique. Procura, tem TV a cabo com 385, 547 canais. O neguinho vai lá e e passa. O negócio vai tão rápido que você nem vê. E você volta. O que você está buscando? Algo que seja conveniente a você mesmo.
Você não está satisfeito em entender o que está passando e nem quer ver o que aquele programa diz para você. Assim é a nossa vida. Eu busco o que me interessa. Agora, através dos aprendizados das reencarnações, eu vou aprendendo uma de cada vez. Eu posso escolher entrar aqui dentro hoje e ficar alheio totalmente ao que está se passando. Eu posso escolher entrar aqui, ficar naquele banquinho e sofrer o meu sofrimento de novo. Ou posso escolher, na hora que a Elisângela está com a vozinha fininha, que bonita, ir em direção ao plano espiritual e abraçar aquela oportunidade que eu estou recebendo. Qual escolha que você faz? As escolhas da sua vida são assim. Aquilo que eu escolho tem repercussão para mim mesmo e para todos que me cercam. As escolhas são minhas, embora eu normalmente não acredite que elas foram minhas, porque eu me considero perseguido pela sorte. Eu não consigo entender porque um doido vai lá e derruba um avião com 150 pessoas na montanha. Aí você vai se questionar, por que aqueles outros 150 tiveram que passar lá? Eu não questiono se eu estou no meio de uma guerra e toda uma população de uma cidade que foi arrasada por uma bomba atômica morreu. Eu não questiono se os acidentes coletivos acontecem. Eu sinto que algo está errado, mas o que está ocorrendo passa por mim. Eu só fico revoltado ou fico triste, mas eu não fico pensando em cima disso. Agora, uma pergunta só. Deus é injusto? Deus é vingativo? Esse é o Deus que a gente aprendia 3.500 anos atrás, que era o Deus da pancada. Agora, esse Deus que a gente aprende no Espiritismo, através de nosso Mestre Jesus, Ele é dessa forma? Ele vem atrás de você para te punir? Ele vem para te perseguir? Mas você acha que isso acontece? Porque seus interesses foram contrariados. É o que eu falo para vocês, nós estamos muito mal acostumados. Essa nova tecnologia me deu uma imagem de mim mesmo como se eu fosse um pequeno rei e que tivesse de ter à minha disposição todas as coisas ao mesmo tempo. E eu me esqueço do tum-tum-tum da televisão, eu me esqueço dos momentos bons, eu me esqueço daquilo que eu aprendi. E graças a Deus nós esquecemos o que nós fizemos de errado nas outras encarnações. Porque se eu lembrasse tudo que eu fiz de errado lá para trás, e chegasse aqui lembrando de tudo, imagina como é que nós, os lerdinhos, atrasadinhos, íamos conseguir viver com esta sensação de culpa. Como é que nós iríamos sobreviver se não tivéssemos à nossa frente uma oportunidade de ouro, que é esta reencarnação? Aqui nós estamos juntos aprendendo e absorvendo conhecimento para o futuro. Aqui nós estamos sabendo que a justiça de Deus, ela é equilibrada, ela é justa. Portanto, tudo que nos acontece, no caminho que nos acontece, no momento que nos acontece, tem um motivo de ser e tem por que acontecer. A lógica de Deus, ela é infalível. Ele não interfere na vida das pessoas. Ele nos deu uma coisa que é fundamental, que se chama livre-arbítrio. Ele nos permite decidir em qualquer momento, sem nenhuma advertência ou admoestação, todos os caminhos que nós escolhemos. E eu pergunto para vocês são assim também? Na sua vida pessoal? Quem tem filhos aqui?
ou quem não os tem mães, ou tem pais, sabe muito bem como é que é o comportamento paterno e materno em relação aos filhos. É um comportamento protetor, não é? De amor, de cuidado. Mas os filhos entendem quando você vai contra seus interesses? Os filhos conseguem reconhecer naquela atitude de amor um ato de cuidado e de carinho? E os pais conseguem reconhecer que os filhos cresceram, evoluíram, aprenderam e que eles são muito mais inteligentes que nós? Uma criança antigamente, não na minha época, volto a falar, ela nascia e abria os olhos uns 5 dias depois e ficava, não sei porquê, toda enroladinha, feito uma múmia. Minha mãe me falava, você nasceu, e ela falava também que eu fui o único que nasci quase na maternidade, porque ela teve os outros 3 filhos, ela teve em casa mesmo, como muitas mulheres da antiguidade, fazendo parto normal. E ela queria, como eu nasci muito depois dos meus irmãos, eles já são bem mais velhos que eu sou velho, eles são velhos, mas 2 deles inclusive já faleceram. Na realidade é o seguinte, eu nasci porque ela queria ir para o hospital, não importa, ela sempre teve filho normal e ela queria. Aí meu pai, com aquele jeitão dele, calmo, tranquilo, está nascendo. Ah, tá, vou pegar o carro, vai, não, porque ele esperava o quê? Conheço. Ah, vai nascer mesmo aqui, eu fico na boa. Mas minha mãe deu aquele escândalo e falou, fecho as pernas. Resultado disso é que eu nasci a meio do caminho. Eu estava entrando no hospital e apressadinho como sou, já na maca, a enfermeira falando, e lá mesmo nasceu. Ah, já nasceu, só pode ir embora. Ela falou, não, eu já estou aqui, agora fico 3 dias. Quero descansar. Temos essas coisas na vida. Eu fui apressadinho. Hoje eu estou tendo que aprender, graças à reencarnação, a não ser tão apressadinho, a entender os estímulos e conceitos que Deus nos coloca no caminho. Para que vai servir esta minha reencarnação? Para tentar a minha redenção. Porque eu sei que eu sou atrasadinho, eu estou com medo de não poder ficar neste mundo novamente, porque eu sei que a Terra está mudando de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Eu sei que esse processo já começou. Eu sei que aqui vão ficar os espíritos mais evoluídos, com comportamental menos agressivo, com uma vida de aprendizados e realizações. Eu, se olhar para trás, eu me enxergo dentro disto? Eu acho que eu vou dar tacapada nas outras mulheres lá no outro plano. Com certeza absoluta, eu acho que eu vou lá para o outro e vou levar meu tacape, porque eu já sei que eu vou ter que passar por lá. Mas pelo menos eu vou tentar contribuir para a evolução ser mais rápida. Porque eu quero chegar e tentar evoluir em menos de 100 milhões de anos. Quem sabe, uns 5 milhões, já estou livre daquele orbe e volte para cá. Aí é que está a beleza da reencarnação. Ela me dá possibilidades que eu sequer imagino. Ela me dá conhecimentos que eu sequer imagino. E ela me dá a chance que eu preciso, não a chance que eu quero. Deus é justo, é bondoso, Ele é todo poderoso. Ele podia mudar o mundo num estalar de dedos, mas Ele muda? Não. Ele deixa você decidir, você acreditar. Ele deixa você buscar suas soluções. Demore o tempo que demorar. Se você não se adaptar mais a este plano, beleza, eu vou para outro. Se você não puder ficar subindo ou indo para esferas mais evoluídas, beleza, fica onde está. Um dia você vai aprender.
O universo que nós conhecemos tem 15 bilhões de anos. A Terra que nós conhecemos tem 5 bilhões de anos. A história do ser humano começou a desenvolver mesmo 50 milhões de anos atrás. Quantos anos eu vivo? Hoje em dia, graças à tecnologia, eu consigo viver muito mais. Antigamente, uma pessoa morria com 30 anos de idade, com 40 anos de idade. Hoje em dia, nós vemos a vida progredindo até uma idade inimaginável. E do jeito que as coisas vão, nós iremos ver muito mais além. Então, eu quero ver este progresso. Eu acredito que as minhas encarnações foram um avanço e um progresso. Eu acredito e devo entender que isto é um caminho que Deus está me mostrando. Só que cada um toma a decisão que quiser. Você quer sofrer até morrer por um amor perdido? Sofra. Você quer viver a vida inteira brigando com todo mundo? Viva. Você quer ter todos os direitos e não aceitar o direito de ninguém? Faça. Se é isto que vai te deixar satisfeito agora, o que eu posso falar a você? Eu só sei o seguinte: nós somos seres cósmicos. Isto aqui, ó, é carne e só serve a um propósito: minha evolução neste momento da minha existência. Isto para mim é físico, mas eu sei que isto é pura energia. E eu volto ao espaço novamente em energia. Quando eu retorno para cá, eu ganho outro invólucro, como se eu trocasse a água desta garrafinha e colocasse outra. Eu só mudo a marca, o rótulo, a maneira que ela é, se ela é redonda, quadrada, e volto outra vez. Voltem quantas vezes quiserem, mas eu, de minha parte, prefiro aprender teoricamente com tranquilidade, mas realmente gravar dentro de mim mesmo os conceitos que eu preciso e que necessito. Por mais que eu esteja debilitado, por mais que eu esteja desamparado, por mais que eu esteja me sentindo o último dos últimos, Deus sempre providencia uma saída. Deus sempre te mostra uma porta. Ele sempre te dá a alternativa e o caminho. Quem escolhe é Ele, é você. O seu caminho é você que decide, e aquilo que você quer fazer depende única e exclusivamente de você. Aproveitem bem a sua reencarnação presente e as futuras. Criem este conceito dentro de vocês mesmos. Sejam felizes, aceitem a vida como ela é e acreditem que o mundo tem salvação, porque Deus é mais do que tudo que nós estamos vendo. Ele é o que nós somos, Ele é este planeta, todos os outros planetas, todo o universo e todos os universos que nós nem conhecemos. Portanto, se nós temos esse potencial dentro de nós, nós temos um caminho, e um caminho que é inesgotável. Nós podemos atingi-lo, só depende de eu querer e aceitar. A vida é justa? A reencarnação é justa? De quem depende este conceito? De mim? Sim. Na medida em que eu sei e acredito, ela se torna muito mais simples de ser vivida. Tá bom? Eu espero que vocês possam aproveitar bem, refletindo esse final de semana muito especial, no qual a gente comemora aí um caminho, através das nossas mentalizações, um caminho que nos liga a Jesus, nosso Mestre, nosso governador celestial, diga-se de passagem, aquele que tomou a incumbência de desenvolver e coordenar todas as atividades deste plano. Cara, se eu tenho um governador como Jesus,
Para que eu vou ficar prestando atenção nos outros que estão por aqui? Esquece deles, vive a vida, aproveita o momento, acredita, cresça dentro de você, na sua fé e na sua capacidade. Viva cada um o seu momento. E, naturalmente, a verdade das reencarnações e a justiça das reencarnações se fará. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom final de semana a todos.